Se você já assistiu à série Stranger Things, logo no primeiro capítulo, vemos um grupo de amigos reunido jogando uma espécie de jogo de tabuleiro. Aquele jogo que faz todo o enredo da série se misturar com fantasia e realidade se chama Dungeons and Dragons. E ele foi o primeiro RPG criado e conhecido mundialmente. Essa sigla, que você deve ter escutado muitas vezes por aí, significa Role Playing Game e pode ser traduzido para jogo de interpretação de papéis ou jogo de representação. Nesse universo, os jogadores assumem papéis de personagens e criam histórias juntos. Existe o RPG de mesa, que são jogos como o da série Stranger Things, e o Massive Multiplayer Online RPG, que significa jogo de interpretação de personagens online e em massa para multijogadores. Nesse gênero, entram jogos de computador ou videogame que permitem milhares de jogadores criarem personagens em um mundo virtual, dinâmico e, ao mesmo tempo, tudo online. Se você ama jogar RPG ou MMO e vive escutando as pessoas reclamarem desse seu hábito, chegou a hora de responder à altura, pois hoje você vai conhecer 5 benefícios e habilidades que você aprende ao jogar RPG e jogos online. Número 1. Criatividade e imaginação. Tudo começa na criação da personagem e a maioria considera essa parte uma das mais divertidas. No RPG, você precisa construir as habilidades do personagem, desenvolver sua personalidade e tomar decisões. E tudo isso sem um roteiro. As falas, as ações e os gestos são todos improvisados e em tempo real. E aí que entra a criatividade do narrador, pois ele exercita diversas habilidades cognitivas. Essa pessoa constrói todo um universo repleto de desenhos, mapas, ilustrações, monstros, heróis e poderes mágicos. Quanto melhor ela fica nisso, maior é a capacidade de adquirir outras habilidades. Falar em público, ter ideias inovadoras, aprender a fazer uma boa argumentação e saber contar histórias são características que podem ser desenvolvidas ao jogar RPG. Vários famosos já foram praticantes de RPGs, como George R. R. Martin, autor de Game of Thrones, o comediante Stephen Colbert, o criador da série Os Simpsons, Matt Groening, e o ator Robin Williams, falecido. Número 2. Trabalho em equipe. Lá na década de 80, o co-criador de Dungeons and Dragons, Dave Arneson, tinha o costume de inserir esse jogo em salas de aula pelos Estados Unidos, para que ele servisse como uma ferramenta pedagógica e de apoio para os professores. Isso possibilitaria a inclusão dos alunos que ficavam afastados dos outros, fosse por causa do bullying ou por dificuldades de aprendizagem. Por ser um jogo cooperativo, cada jogador tem a oportunidade de dar voz às suas ideias. Com essa interação social, é possível quebrar as barreiras do preconceito e da exclusão. Independente da classe social, do local que a pessoa vive, do seu país ou de sua cor, o RPG pode ser jogado por qualquer pessoa. Isso é democracia. Número 3. Estratégia e matemática. Se você pensava que montar uma partida de RPG era algo fácil, então se enganou e muito. É mais difícil do que escrever uma história, pois é necessário construir um enredo envolvente e considerar as decisões dos jogadores. Além disso, quando uma pessoa assume o papel de mestre em um RPG, ele precisa exercitar uma grande quantidade de habilidades, pois é ele quem vai narrar o jogo. Entre essas habilidades estão liderança, planejamento, organização, conhecimentos gerais e tomada de decisões. Por isso que ser estratégico é algo tão importante nesse jogo. O RPG também exige dos jogadores um mínimo conhecimento em matemática. Mas não somente dividir, multiplicar, subtrair e somar, não. É necessário realizar cálculos de bônus, moedas e penalidades estabelecidas pelos próprios jogadores e, se não tiver conhecimento em matemática, quem estiver jogando fica para trás. Principalmente na hora de usar as regras. Número 4. Provas científicas. Para quem ama jogar videogame, mas sempre escutou reclamações sobre esse hábito divertido e prazeroso, saiba agora de alguns argumentos científicos que provam o quanto esses jogos podem fazer bem à sua saúde.
Assim, você poderá saber como responder à altura para os comentários inconvenientes dos outros. Alguns pesquisadores da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, realizaram uma pesquisa para avaliar o quanto a visão das pessoas é influenciada enquanto jogam videogame. Eles descobriram que 1 hora de jogo pode melhorar a sua visão. Em outra universidade nos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que jogos de tiro em primeira pessoa, como Call of Duty, melhoram a visão e aumentam a capacidade cerebral, pois o jogador precisa estar atento a vários eventos ao mesmo tempo no jogo. Isso, em um período de tempo de 1 hora, já é suficiente. Ultrapassar isso pode ser prejudicial. Na Universidade de Iowa, estudiosos identificaram que videogame também aumenta a coordenação motora das mãos e dos olhos. Alguns cirurgiões realizaram um teste e permaneceram jogando videogame durante 3 horas semanais. Ao final, eles perceberam que isso possibilitou uma chance menor de erros em cirurgias mais simples, pois tinham maior concentração e coordenação nos tremores das mãos. A experiência também ajudou os médicos a realizarem procedimentos mais rapidamente e com mais segurança. Unir as novas tecnologias dos games e a essência do RPG é uma combinação perfeita. Me conta aí, qual game nesse gênero que você me indica? Número 5. Diversão lucrativa. Já imaginou passar a maior parte do seu dia jogando o seu game preferido e ainda ganhar dinheiro por isso? Poderia ser uma oportunidade apenas na Coreia, no Japão ou nos Estados Unidos, mas agora o Brasil também começou a enxergar o quanto esse universo está cada vez mais forte. O maior exemplo disso é o brasileiro Gabriel Kami, o mais caro jogador de League of Legends do país. Ele se tornou o primeiro brasileiro a quebrar a barreira de 10 mil espectadores em uma transmissão online de um treino individual e também o primeiro brasileiro a ranquear entre os 10 melhores jogadores do mundo. Ele foi o primeiro brasileiro a ter menções internacionais na história do LoL, e esse respeito veio pela regularidade de desempenho dele, seu carisma e sua disciplina. Os jogadores profissionais de LoL no Brasil costumam alcançar um salário base próximo de R$ 3.000. Agora, atletas mais famosos, como Kami, já podem chegar perto dos R$ 10.000 por mês. Isso só acontece por causa dos patrocinadores, contratos com eventos, criação de canais no YouTube e premiações. Em outros países, os campeonatos presenteiam os vencedores com prêmios que variam de 30 mil a 2 milhões de dólares. Só é preciso tomar cuidado para não se tornar viciado demais, pois isso pode trazer muitos problemas no seu rendimento. Tudo que é feito com disciplina e equilíbrio sempre possui bons resultados. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu aguardo você aqui no Fatos com muito mais. Até lá!